Por que você está perdendo dinheiro na bolsa de valores? Eu vou dar para vocês aqui 5 motivos que faz você perder dinheiro na bolsa de valores que muitas das vezes você nem sabe que você está cometendo. Meu nome é Guilherme Córdova e eu falo aqui tudo sobre o mercado financeiro, como investir melhor. Eu sou consultor de um dos maiores bancos do mundo e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para você receber todas as notificações de toda vez que eu postar alguma coisa aqui. Eu sempre posto coisa muito interessante, tanto na comunidade quanto aqui como vídeo. Beleza? E também me siga nas redes sociais aí no Instagram e tem o nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então bora pro vídeo, editora, solta a vinheta. Agora eu queria fazer a pergunta para vocês. Você sabe o porquê que você pode perder dinheiro na bolsa de valores? E o motivo número 1 e o mais comum de todos, acredite, eu vejo isso todo dia nas minhas mensagens lá no Instagram, é que você não sabe o básico. E o que está incluso nesse saber o básico? É justamente o perfil de risco, analisar e escolher bons ativos, uma diversificação na tua carteira, escolher os ativos que mais se adequam com a tua estratégia, qual estratégia você deve escolher, né? Porque tem muita gente que tem uma idade um pouco mais avançada, mas escolhe ativos altamente arriscados, né? A pessoa tem um tempo escasso, mas está lá comprando Tesla, NIO, essas empresas mais arriscadas que talvez não se enquadram tanto, tá certo? A alocação de capital, que também é conhecido como Asset Allocation, tá certo? Que é muito importante. Então todos esses fatores aí englobam o primeiro motivo, e é muito importante saber todos eles, ele é um tanto quanto mais complexo. Eu vejo muita gente entrando na bolsa de valores colocando os dois pés na porta, tá? Alocando aí de forma maluca com aquele conhecido FOMO, né? Fear of Missing Out. E a pessoa acaba comprando qualquer coisa porque tá na mídia, um amigo falou, alguma coisa do tipo, mas ela não faz, né, o risk assessment, né, a gestão de risco dela. E aí acaba comprando qualquer coisa. Eu já vi uma pessoa, só a partir de curiosidade, falou que tinha comprado 40% de OIBR da carteira dele, porque achou que ia comprar a diquinha e tal. Então assim, isso é muito importante com que vocês entendam gestão de risco, tá certo? E gestão de carteira, diversificação. E obviamente aquilo que se adequa com a tua estratégia, com o teu tempo de vida, com o que acontece na tua vida. Talvez você tenha filho, 1, 2, 3, 4, tem uma mulher, tem outros dependentes, seus pais são dependentes de você financeiramente, enfim. Existe uma gama de coisas que afetam diretamente o teu investimento. Se você é empresário, se você é funcionário público, isso também entra na conta e um é mais arriscado do que o outro, querendo ou não. E o motivo número 2 é não saber a hora de comprar ou vender. E o que eu digo com isso, né? Muita gente acaba entrando no que eu comentei no FOMO, né? Fear of Missing Out, tá? A pessoa acaba comprando porque o ser humano tem essa de que a sequência vai continuar acontecendo. Então se subiu 1%, no outro dia subiu 2%, no terceiro dia vai subir 3%, né? Então se eu fizer para vocês aqui, eu uso esse exemplo sempre, né? Qual é a sequência numérica dessa sequência que eu vou falar para vocês? 2, 4, 6, 8, 16 e o próximo que você vai falar provavelmente, pensa na sua cabeça, é 32, certo? Mas eu tinha pensado em 20. Então é isso que você tem que entender, que muitas das vezes o mercado acontece de forma sequencial assim, e a gente acaba entrando no mercado achando que vai continuar subindo. Mas não é assim que funciona. E a pessoa acaba entrando só olhando o número ali crescendo, né, a valorização da ação, mas nem entende o porquê que a ação está crescendo. Não saber comprar uma ação ou vender uma ação com o motivo número 1, que é a gestão de risco, tá certo? Você vai estar fazendo a forma errada. Porque imagina que você já tem uma exposição, por exemplo, em um ativo de 20% porque ele subiu muito, aí você vai querer aportar mais nele porque você acha que vai continuar subindo, mas na verdade ele já está bem esticado e depois que você aporta ele vai cair. Isso acontece direto. Então você ter um plano, você ter uma estratégia com gestão de risco e diversificação vai fazer com que você aporte na empresa correta ou vender na empresa correta, sempre dentro da sua gestão de risco. E galera, o motivo número 3 é investir usando o emocional. Qual é o grande problema em investir usando o emocional? E aí a gente entra justamente no motivo número 1. Quase sempre ele volta para o motivo número 1. Porque se você tem uma estratégia, se você tem um plano, se você tem uma gestão de risco, você quase que zera o seu emocional. O que é o emocional? É uma das coisas do emocional que a gente comentou antes, que é o FOMO, né? Fear of Missing Out. O medo de ficar de fora. E eu repito aqui algumas vezes justamente para entrar na cabeça de vocês mesmo, porque o FOMO, ele é algo que acontece
corriqueiramente ele é muito forte. Às vezes você tá com fome, não necessariamente de investir, mas você tá com fome de alguma coisa e você nem repara. Só que você quer tanto aquela coisa ali porque todo mundo tem e você vai perder a oportunidade, entendeu? E isso acontece corriqueiramente. E aí investir com emocional, o que é? Muitas das pessoas, a gente entende que o conceito básico é você comprar na baixa e vender na alta, ou buy and hold e tudo mais. E muitas pessoas também entendem o conceito de que o mercado ele é volátil. Você está na renda variável, ele vai ter uma volatilidade para baixo em momentos de crise, como os que está acontecendo agora. Mas muita gente acha muito difícil manter a posição quando o mercado está caindo, ou o conhecido mão de alface, né? A mesma coisa. Então, muita gente tem esse conceito na cabeça, sabe e entende o que tem que fazer, mas a educação emocional impede a pessoa a continuar com aquela posição. É por isso que na minha consultoria, quando eu fazia, a primeira parte da minha consultoria era justamente sobre essa base emocional, que você tem que ter essa estrutura emocional. Não adianta nada você saber ver balanço financeiro, saber analisar a melhor empresa do mundo, ter puta tempo para poder olhar na internet as melhores empresas e projetos dos caramba, se você não tem um mental de segurar. Warren Buffett, inclusive, ele fala que a maior qualidade de um investidor é justamente paciência. Que a maioria das pessoas não tem a paciência, tá certo? E se você vê o Warren Buffett, justamente ele acumulou o seu patrimônio quando ele bateu seus 40 anos de investimento, já 40, 50 anos de investimento. E ele manteve suas posições, seus critérios e suas crenças até o final. E é muito importante. Eu vejo gente mandando mensagem às vezes, pô, comecei a investir, minha carteira tá negativa. Investe há quanto tempo, irmão? 6 meses, 1 ano. Isso não é nada para uma empresa. 1 ano acontece muito pouco. É uma empresa. Projetos demoram 6, 7, 8, 9, 10 anos para acontecer. É por isso que a gente chama de buy and hold. Porque se você tem um tempo maior também, você vai comprar e vai ver os projetos da empresa acontecer, tá certo? Tudo que acontece no curto prazo é mera especulação de projetos futuros. E aí você tem que entender o projeto, tá certo? E você tem que ter, obviamente, a paciência. E aí, emocional entra muito em partes de crise. Porque às vezes, nesse meio tempo entre o projeto e a conclusão do projeto, acontece volatilidades, vai dar certo ou não vai dar certo, e aí pode ter uma volatilidade muito grande, que acontece com empresas como a Tesla, por exemplo. Há 2 anos atrás, a empresa estava à beira de fechar. Hoje em dia, olha aí só como é que está a ação dela, né? Já entregou mais do que poderia, mais do que o acordado, a empresa está voando baixo. Então, assim, nesse meio tempo teve muita volatilidade. Ela saiu de $1.000 para $600. E eu, lá no banco, conheço pessoas que tinham isso aí, que tinham ações da Tesla, posições da Tesla, da Tesla em 900, 950, e aí mãozinha de alface, né, soltou porque do nada, mais que de repente, a empresa virou um lixo. Só que a gente não sabe que é assim que funciona. São todos investindo emocionalmente, né, e com FOMO, né, Fear of Missing Out. E aí é o grande problema da empresa, é o grande problema do investidor. E galera, se você está gostando desse conteúdo top aqui para vocês, não se esquece de soltar o like aqui também. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que você vai receber todas as notificações aqui do canal sempre que eu postar um conteúdo show de bola para você. E o motivo número 4, ele vai muito em linha com o que a gente acabou de falar, que é investir pensando no curto prazo, tá? Que são especulações, day trade, opções na maioria das vezes, ou derivativos de forma geral, né? Acho que quase todo ser humano, né, não vou falar só brasileiros, mas todos os seres humanos têm essa ganânciazinha de querer fazer dinheiro rápido e fácil. Essa é a ideia de todo mundo. Só que, velho, nada rápido e fácil vem com livre de risco. Vem com risco absurdo. E quando a gente está falando de derivativos, né, day trade, opções e tudo mais, você deve estar se perguntando, mas eu conheço um amigo que faz dinheiro. Mas, estatisticamente falando, até o passarinho aqui viu que é mentira isso aí, né? São poucas pessoas que conseguem constantemente, ao longo dos anos, fazer grana com day trade. E geralmente esses que são pessoas de gigantes de bancos que têm muito mais informação do que você, periquito aí, com um computador dentro de casa, com informação altamente limitada. E aí você vai estar competindo com hedge funds que tem bilhões na conta, tá certo? E são vários, inclusive. Então, assim, esses grandes bancos, eles têm análise quânticas também, eles têm várias coisas, tem robôs que ficam olhando notícias e tudo mais, captando milhares de informações ao mesmo tempo para fazer um trade. E aí você com um computadorzinho, olhando notícia no Wall Street Journal ou no Money Times, acha que vai conseguir ser mais rápido e mais eficiente do que um robô? Não vai, irmão, não acredita. Tem gente que faz dinheiro?
Tem, mas você tem que viver. Aquilo ali é uma profissão, tá? Não acho que você vai conseguir no longo prazo ser sustentável fazendo day trade, opções e tudo mais, porque não vai. E já se provou, os maiores investidores e os mais ricos são justamente os que conseguiram a estratégia de buy and hold, que mantiveram a estratégia de análise fundamentalista. Então vamos trazer para vocês o quinto motivo, que é não entender muito bem como o mercado funciona, nem seus ciclos, tá certo? E aí a gente está entrando um pouco na parte macroeconômica, tá? De juros, desemprego, dólar, petróleo, commodities em geral. E não entender também que muita gente entra na renda variável e não entende do conceito variável, tá certo? Renda variável varia. Eu sei que muita gente entrou aí na bolsa quando a bolsa não parava de subir, mas agora que está caindo, está todo mundo revendo seus conceitos, né? E aí, do nada, virou ruim, né? Porque entrou com a mentalidade de cassino, né? De aposta, não de investimento. Como eu falei, a gente está num ciclo de mercado, e agora o mercado está de baixa. Quanto de juros, desemprego, que basicamente é o que a gente chama de stagflation, né? Que é um conceito de alto desemprego e alta inflação, que vai como controvérsia basicamente da teoria de Phillips, né? Que é alto desemprego e baixa inflação, e o oposto também. Mas aí já foi, né, explicado e provado que ela não é necessariamente uma regra. Aí foi criada também o stagflation, né, que você tem a alta de ambos ou o decréscimo de ambos também. Então você entender esses ciclos de mercado, como eles funcionam, juros, desemprego, todos eles estão atrelados, tá certo? E aí também você tem diferentes tipos de análise. Você tem análise top-down, né, que é de cima para baixo, e tem análise, por exemplo, bottom-up, que é de baixo para cima. Um é você analisar o macroeconômico e depois você a empresa que está inserida nele, e o outro é você analisar a empresa em si e só, né? Cagando aí para o macroeconômico, de juros, desemprego, não sei o que. Você está analisando a empresa, micro, né? Você está no microeconômico, você está analisando a empresa, o nicho dela, para onde está indo. Por exemplo, você não quer investir na Blockbuster, né? Que vende videocassete e tudo mais. Por quê? Porque não é o mercado dela, isso não existe mais. Então você não está nem olhando só a macroeconomia, você está olhando o business da empresa, o micro. Espero que tenha feito sentido na cabeça de vocês essa questão aí. E galera, queria perguntar para vocês, há quanto tempo você está investindo? Se você entrou na Bolsa de Valores logo ali na crise de março de 2020, ou se você entrou recentemente, ou se você já investia antes mesmo da crise do coronavírus aí acontecer, né? É muito interessante se vocês pudessem também deixar ali como é que está a rentabilidade de vocês, como é que vocês estão indo, se vocês estão curtindo investir na Bolsa de Valores, como é que tá, qual é a mentalidade de vocês? Porque como eu comentei aqui, né? A mentalidade tem que ser de longo prazo, né? Investimento em projetos de 5, 10, 15, 20, 30 anos se possível. Imagina que você é parte de você é sócio de uma empresa. Muitas das vezes as pessoas não entendem esse conceito, porque não é algo tão palpável assim, vamos dizer, né? Porque você tem ações na corretora e você não consegue ver que você tem voz na empresa, vamos dizer assim. E aí você, não sou sócio, mas você é sócio, né? No quadro de sócio lá da empresa, seu nome vai estar lá, seu CPF vai estar lá. E aí você tem, sim, uma participação na empresa. Então imagina que você tivesse uma participação em empresa qualquer, você com seu pai, você com seu irmão, sua mulher, esposa. A ideia é a mesma, só que obviamente você tem uma porcentagem muito menor do que você teria se você estivesse abrindo o seu próprio negócio. Mas você é sócio e essa mentalidade é muito importante. Então, longo prazo sempre. Você não quer ser sócio de uma empresa para você vender amanhã, depois de amanhã. Então, por que você faz isso nos seus investimentos? Tá certo? Meu nome é Guilherme Cosmo, muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje. Valeu, um abraço e é nóis.